Harness, o cara que entende o lado certo, que é o lado escuro da nuvem. Cadê ele aqui? Aí, temos dois fãs do Star Wars agora na mesma linha. Muito bem-vindo, Diego. Vamos Tudo assistir bom, você, Daniel? cara. Boa tarde, pessoal. Vamos te Tudo bem? assistir. No final da apresentação do Diego, vou compartilhar com vocês aí uma novidade que eu elaborei aí com base no DevOps Experience anterior. Vocês deram a sua opinião e eu resolvi fazer e ouvir o público, tá bom? No final da palestra dele eu compartilho com vocês. Diego, boa apresentação. Muito obrigado, Daniel. Deixa eu só abrir aqui o chat aqui para ficar de olho também um pouco. Bom, hoje vai ser um pouquinho mais a dinâmica um pouco diferente. Eu acho que DevSecOps é um assunto em alta, mas ao mesmo tempo desconhecido, porque justamente a gente traz a parte de segurança para dentro da parte de DevOps. Então, não passa só você ter que entender como funciona toda a entrega de software, mas você passa também a ter que entender o que são esses testes, onde eles ocorrem, em que momento é melhor executá-los, como que eu orquestro tudo isso, como que saem esses dados, né? Então, eu trouxe um pouco mais de conceito inicial e no final eu vou mostrar a parte de uma solução da Harness, do STO, que justamente vai fazer uma outra parte que é orquestração, e eu vou comentar um pouco no final, mas deixa eu apresentar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Então, fiz uma apresentação especial aqui para o DevOps Experience. Bom, até criei essa entradinha aqui, deixa eu pôr o slideshow. Então, vou falar de conceitos básicos, depois cada um dos principais testes, vou entrar em detalhe, vou até trazer soluções alternativas pagas e não pagas, para que vocês consigam entender onde olhar, onde começar, né? Então, vai ser bem legal aqui, então vamos lá. Então, bom, queria essa apresentação para vocês, a ideia aqui é falar, trouxe até o que é DevSecOps, né? É justamente uma abordagem que você vai combinar não só agora a prática de software como de segurança, desenvolvimento de software aliás, operações, como também segurança. Então, segurança vai fazer parte desse processo de entrega de software para garantir que a qualidade que a segurança do código, até mesmo em todos os momentos, infraestrutura, até chegar em produção, ela seja auditada e verificada, e você crie security gates para que vulnerabilidades não cheguem à produção. Vocês sabem, hoje, vocês veem diretamente quantas empresas não sofrem ataque, dados são sequestrados. Security é como um seguro de um carro. Você paga para não sofrer, certo? Então, você paga para não usar, no caso, né? Então, mas se você, de fato, tem um problema, você está precavido ali com aquele seguro. Então, basicamente é isso. Então, no software é a mesma coisa. Se você não precave, se você deixar para olhar as vulnerabilidades quando o seu software já está em produção, a chance de um hacker, alguém mal intencionado, fazer um ataque, sequestrar seus dados e, de fato, usar essas vulnerabilidades a seu favor para poder fazer algum outro tipo de ataque, o prejuízo lá na frente pode causar até uma falência numa empresa ali ou grandes prejuízos, aliás, prejuízos bem sérios, né? Bom, que eu trouxe aqui? Do lado esquerdo, são só recomendações, assim, coisas que eu achei legal trazer para vocês, que é o que eu preciso fazer no meu dia a dia, de forma cultural, em paralelo à minha esteira de software delivery, né? Então, cultura de segurança, então é algo que vocês têm que criar uma cultura dentro da empresa, criação de documentação, workshops, né? Então, treinamento e conscientização, isso é importante. Movimento de todas as equipes, então é importante todas as equipes entenderem onde a segurança é importante, por que ela existe, né? Então, implementações de controle de segurança como OPA, Kyverno, outras ferramentas que podem te ajudar a manter um controle dessa governança, configurações de ambientes seguros, aplicações de patches, avaliações de risco, revisão de arquitetura, né? Então, todo esse montante aqui. E o que a gente vai focar hoje bastante mais vai ser na parte da direita, que é como que eu coloco isso, os testes de segurança na integração contínua e testes de segurança na entrega contínua. Né? Então, desde configuração de análise estática de código SAST, escaneamento de dependências de terceiros ali, o SCA, né? Secret Detection, entre outros ali também que pode existir. Na parte de teste de segurança na entrega contínua ali, a parte de IAC, né? Você colocar, avaliar se um código de Terraform ali, ele pode estar dando uma permissão ali proibitiva, ou pode afetar a segurança da sua aplicação, né?
dos manifestos Kubernetes, né? Existem ferramentas também que podem ajudar nesse ponto. Testes dinâmicos, né? Dash, né? Então, aplicação e execução, você fazer teste de penetração, entre outros. Análise das imagens, né? Às vezes, mesmo antes de você imagem, você colocar a sua aplicação dentro de um container, será que esse container, essa imagem que é usada, ela possui uma vulnerabilidade? E ali depois ali também fuzz testing, eu trouxe até de curioso, assim, achei legal. É uma técnica que ele usa o overflow ali, os problemas da sua aplicação para encontrar uma vulnerabilidade quando está com um buffer de memória estourado. Então ele tenta de fato causar um problema na aplicação e na aplicação, durante esse problema, ele consegue fazer um ataque ali e encontrar uma vulnerabilidade, né? Mas a gente vai falar sobre um dos grandes pontos aqui. Bom, vamos lá. O que a Harness traz aqui no meio disso tudo aqui? Um ponto que a gente vai trazer justamente eu preciso olhar em diversos pontos. E onde eu preciso olhar? Então, eu preciso olhar o repositório do código para saber se aquele código ele tem alguma vulnerabilidade. Então, existem várias ferramentas de SASH que faz isso. Vou comentar ainda sobre isso. Então, depois você faz a compilação do artefato. Será que aquele artefato, de fato, ele não tem alguma vulnerabilidade, assim mesmo para a imagem, e aí, assim mesmo ali na parte de Dash, ali, que você fez o deploy da aplicação em qualidade lá em QA, e aí você quer validar se não tem nenhuma vulnerabilidade. Então, você vai fazer isso em qualidade, você não vai fazer isso em prod. Talvez você faça também em prod, né? Existem testes que você vai fazer em produção, sim, de segurança, mas você tem que garantir a maioria dos testes em não produção, para que você consiga ir para produção com a menor possibilidade de alguma vulnerabilidade existir lá, tá? Outro ponto que é importante é o OPA. A Harness ela traz uma integração nativa dentro da plataforma, além de permitir que você use também como steps e tudo mais. O OPA. Então, o que eu consigo fazer aqui? O OPA ele consegue garantir uma série de seguranças que não é relacionada, por exemplo, a um scan de fato. O OPA ele vai mais no modo governança da segurança. Então, ele garante, por exemplo, o OPA ele vai garantir que você crie uma política que seu pipeline de CI ele contenha os scanners de segurança que um CI tem que ter, que estejam corretamente configurado, ele garante que você esteja utilizando um template que esteja conforme, então o OPA ele vai definir a governança. Então, não falando de scanners agora, de onde eu testar, você precisa criar uma governança. Não adianta nada você ter um monte de scanners se o dev consegue burlar o seu processo não rodando um scanner ou passando aquele ambiente. Então, você tem que garantir também a governança do que você entrega de software, né? Desde o momento de build até o momento da entrega. Então, a ideia é que o OPA ele sejam políticas. Então, o OPA, que para quem não conhece, é Open Policy Agent, é uma metodologia aberta, tá? Então, vocês podem pesquisar aí, tem um .org. Ele vai comentar sobre o OPA em diversos... Ele é primo do Kyverno. O Kyverno é mais focado ali na parte de Kubernetes, né? Para fazer tudo com o YAML. O OPA ele é mais generalista, ele está em todo lugar, né? Então, desde a parte de Kubernetes, Subservice Mesh, a Harness trouxe para o CI/CD, então tem vários lugares. E o OPA ele usa o Regolang, que é uma linguagem específica lá, muito parecida com o Go. Quem desenvolve em Go vai olhar essa linguagem e vai ver que é bem tranquilo. Para quem não programa em Go, depois de fazer algumas políticas, você vai ver que é fácil de entender, né? Eu acho que quem fez o OPA ele era guia de segurança, porque ele é tudo negativo, né? Geralmente as políticas são deny, e aí você trabalha na negativa, então ele é mais ou menos isso, mas a gente pode comentar um pouco depois. Bom, e outra mais importante da segurança também é a auditoria, e audit trails, que a Harness também vai trazer justamente isso, quem fez o quê, onde acessou, o que fez, quem executou, isso também traz maior segurança também para todo o processo. Bom, vamos voltar agora para a parte de testes, né? Então, falando de CI, integração contínua, continuous integration, SASH, o que é o SASH? Static Application Security Testing, né? Teste estático de segurança de aplicação. Então, eu vou olhar um código estático, né? Algo que não muda, que não é imutável. Então, todo o código da aplicação, ele está escrito, e é exatamente essa análise que vai fazer. Então, vai analisar por diversas coisas, desde possíveis vulnerabilidades, tipos de implementação, existem muitas coisas ali que são englobadas nesse mundo. Então, ele examina o código ou código compilado em busca de vulnerabilidade de segurança. Esse código ali e esse artefato, ele não muda, ele é estático, né? Certo? Então, ele já está pronto, ele vai ser analisado algumas ferramentas aqui, como Veracode, né? Ferramentas pagas, Checkmarx, Fortify, SonarQube. Então, na verdade, o SonarQube tem o Sonar Cloud pago, o SonarQube gratuito, né? Você pode usar a versão. Aí tem algumas opções. Ferramentas não pagas, Bandit, Brakeman, ESLint ali, por exemplo, MD.
Indo para a parte de dependências, né? Então, muitas aplicações utilizam várias dependências de terceiros, né? Bibliotecas, e gerenciar tudo isso é complicado. Então, para isso tem justamente o SCA, que é o Software Composition Analysis, análise de composição de software. O que que ele identifica? Vulnerabilidades em biblioteca de terceiros, usado em uma aplicação. Então, o ASP Dependency Check, por exemplo, é uma ferramenta até gratuita, que ela é um SCA, que ela vai analisar justamente as dependências de um projeto em busca de bibliotecas com vulnerabilidades. E aí, por exemplo, algumas ferramentas pagas aqui, no caso, seriam White Source, Sonatype Nexus, Black Duck, e gratuito ali o próprio ASP Dependency Check, o Retard.js, Safety, e existem outros aqui. Bom, então, esses dois são os principais que são executados ali no momento de CI. Pessoal, posso estar esquecendo algum, eu trouxe o que eu tenho visto. Então, qual que é a ideia aqui? Eu não sou especialista de segurança, mas eu tenho trabalhado muitos anos já com diversos clientes na área de DevOps e visto muitos projetos, como que cada cliente implementa. E a ideia aqui foi trazer um pouco de estudo, que eu estudei esse mês todo aqui, para poder incrementar todo o meu conhecimento que eu já tinha, para trazer um pouco mais de tudo isso consolidado, né? Mastigado para vocês aqui. Tá? Então, esses dois tipos de testes de segurança são os principais que ocorrem no momento do CI, no momento que você está construindo o seu código, até o momento que você vai deixar esse código pronto para ser entregue em algum ambiente, certo? A partir dali, muitos dos outros testes eles vão acontecer depois desse momento. Por exemplo, de análise de infra como código, IAC Security. Né? Então, o foco é analisar se o seu código Terraform ele tem, por exemplo, vulnerabilidades no sentido de se ele está expondo algum acesso muito alto, alguma permissão que não deveria. Então, ele vai garantir que aquele Terraform esteja compliance e justamente ele não esteja criando uma vulnerabilidade dentro da sua empresa ali que possa ter um grande impacto aqui. Né? Então, aqui algumas ferramentas para Checkov, Bridge Creel, Stack Rocks, ali não pagas o TFSec, o TerraScan, o Kix, né? Então, algumas ferramentas que você pode utilizar para essa parte de infraestrutura. Fuzz Testing é um teste bem interessante ali. Ele envia dados aleatórios inválidos ou maliciosos para a aplicação. O objetivo é identificar a vulnerabilidade durante um problema, durante um estouro de buffer, por exemplo, um vazamento de informações. E a partir daí ele consegue utilizar esse tipo de técnica. Existem algumas ferramentas específicas para esse tipo de testing, como o FL++, que tem a versão gratuita, né, que é o American Fuzzy Loop, CodeDX, LibFuzzer, né, pagos, né, gratuito tem o PitchFuzz e o Radamsa também. Depois vamos para o mais comum, né? Então, fuzz test é bem difícil encontrar, acho que eu trouxe mais que eu achei interessante trazer isso para vocês. Mas o Dash aqui, o Dash ele é basicamente ele é parte do, por exemplo, do VAPT, né? Que é o que engloba Penetration, que vai englobar SASH, Dash, uma série de outras coisas. Mas o Dash é Dynamic Application Security Test, teste dinâmico de segurança de aplicação. O que significa? Significa que, por exemplo, durante sua aplicação em execução, eu vou tentar atacá-las, fazer injeção de SQL, tentar colocar algum código malicioso num possível lugar que o seu código possa interpretar como um código e executar o meu código malicioso, e daí eu consigo abrir uma brecha dentro da sua aplicação. Então, a ideia é, com a sua aplicação em execução, ele começar a tentar rodar scripts para simular ser um front que não é o seu front e tentar fazer coisas que ele não deveria fazer dentro do seu back-end, né? Como alterações desde usuários, contas, enfim, tudo que ele conseguir acessar através daquela vulnerabilidade ali que ele cria. Alguns exemplos aqui Opa, vamos voltar aqui. Acho que ficou um pouco para baixo aqui as outras ferramentas. O AspZap, que é Na verdade, o AspZap é gratuito, o Burp Suite Community... Na verdade, todos esses estão pagos, na verdade, são gratuitos. Então, tá errado aqui, desculpa aqui. Mas seriam ferramentas gratuitas, o AspZap, o Burp Suite Community Edition e o Nikito. E até tem o Nmap aqui, por exemplo, que posso criar um Dash. Um Dash pode ter também uma vulnerabilidade na rede, por exemplo, como o Nmap ali, que vai fazer scan na rede para identificar alguma vulnerabilidade. Também é um possível tipo de teste. Esse é bem comum também. O VAPT ali eu trouxe para mostrar um conceito aqui que é a mistura um pouco do SASH e do DASH. Ele traz, mas aqui o foco é identificar e explorar vulnerabilidade de sistemas, né? Rede, infraestrutura. Ele é a composição um pouco mais macro de todo. Tem umas ferramentas especializadas, né, que falam que executa toda essa suite, que ali, por exemplo, o Nessus, o Quality, o Rapid7, né?
o Core Impact, para gratuitas, e o OpenVAS, Nikito, Metasploit, Nmap, mas para vocês terem uma ideia. Bom, trouxe alguns outros, né? Por exemplo, o Secret Detection, né? Tem o Git Secrets, tem o Truffle o Git Leaks. Para Kubernetes tem o KubeBench, esses são tudo gratuitos, né? KubeHunter, KubeScore, KubeAudit. No Container Security tem o Aquatriv, tem o Claire, o Dagda. Então, todos esses são scanners. Bom, pessoal, eu acho que aqui eu trouxe o principal ponto, todos os scanners, onde eles ocorrem, e eu trouxe, pô, vamos trazer para o pessoal como que seria uma esteira de software com tudo, né? Mais ou menos pensando de forma macro. Então, beleza, integração contínua. Então, você vai ter lá a compilação automatizada do código-fonte, a execução dos seus testes unitários, aí você vai ter análise de cobertura do código para saber se quanto você cobriu com os testes unitários que você executou. Aí você vai ter, por exemplo, o Sasha aqui, para fazer análise estática de segurança, fazer verificação de vulnerabilidades no código-fonte, análise de segurança de dependências de SCA, elas vão acontecer nesse momento, e aí sim, de fato, vou fazer a geração de um artefato que vai ser entregue, certo? Geração ou entrega ou envio desse artefato. Depois você vai ter um ambiente prévio, antes de produção, geralmente, que é o seu ambiente de testes, né, onde você vai executar. Tem clientes que têm vários ambientes não produtivos, alguns você tem simplesmente um ambiente só de teste. E aqui você vai ter implantação automatizada em ambiente de teste, né? Vai ter o deploy nos testes, execução de testes de integração, execução de teste dinâmico Dast. Então, você pode executar até mesmo em paralelo tudo isso, ou depois, né, do deployment. No caso aqui, seria, você faz o deployment, depois você faz os testes Dast para encontrar alguma vulnerabilidade. Depois dos testes também do deployment em QA, você vai fazer testes funcionais, testes de cargas de estresse, teste de resiliência. E depois vamos seguir para a parte em produção. Depois que você faz o deployment em produção, você ainda tem algumas... Antes de fazer, na verdade, a entrega em produção, você tem algumas validações, como validar a parte de segurança no provisionamento de infra, depois do deployment ali também fazer testes de segurança adicionais, como o VAPT ali, teste de penetração, e aí você pode até contratar empresas para tentar fazer ataque nos seus sites para você encontrar essas vulnerabilidades e corrigir antes que um malicioso de fato encontre. Teste de qualidade e aceitação de usuário, verificação de configurações de melhores práticas de segurança para o ambiente produtivo, né? O KubeScore, por exemplo, antes do deploy, validar que os manifestos não têm nenhuma vulnerabilidade, uma exposição que não deveria ter. E aí, de fato, você entrega em produção. E aí, depois de produção, como eu falei, você pode ainda fazer teste de penetração, tudo mais, justamente para garantir que você encontre todas as vulnerabilidades antes que as pessoas maliciosas encontrem antes de você. Depois, é importante também, eu coloquei aqui, monitoramento e manutenção. Você precisa garantir que tenha monitoramento de segurança e desempenho de aplicativo em produção, que tenha ferramentas olhando logs, olhando infraestrutura, entre outras coisas, né? Que tem uma outra parte ali para você monitorar, além da entrega do software. Monitoramento contínuo de segredos, né? Garantir que seus repositórios não tenham nenhum segredo exposto para que isso não vaze, que não tenha nenhuma parte que possa vazar. Implementação de medidas de segurança de proativa e mitigação de riscos, né? Então, o time de segurança vai ter que ajudar ali trabalhar em paralelo, como eles já fazem hoje, né, da entrega de software, e atualizações e correções de vulnerabilidades identificadas. Isso aí vai muito do time conscientização para o time de desenvolvimento. Então, e os securities gates que vocês vão colocar justamente para eles não chegarem em produção com aquela vulnerabilidade, obrigatoriamente você tem que resolver se ele tiver um high ou um critical, por exemplo. Aí eu trouxe de novo a tela, né, dessa parte aqui, e outra tela pensando aqui, é um caminho, né, para você chegar aqui no final, aqui na bolinha aqui, ó, você tem que percorrer todo um caminho de entrega de software, como construir seu artefato, comitar código, build, tudo isso você tem que validar a segurança disso tudo. E aí aqui a Harness, ela tem um motorzinho que ela vai normalizar, deduplicar, priorizar e centralizar tudo isso num único lugar, fazendo shift left da segurança já desde o primeiro momento que o desenvolvedor está codando ali, para que ele já identifique as vulnerabilidades, saiba dele. Vou falar até um pouco do Harness AIDA hoje, que Harness AIDA já saiu para a CI e para o STO, que vai trazer inteligência artificial generativa AI, no caso aqui, para ajudar nessa parte de investigação, né? O OPA ali para a parte de governança, né? Então, Dashboards Enterprise, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver, pessoal, se vocês têm alguma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui o... Eu posso disponibilizar, sim. Vou falar com o Daniel aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Aí não sei, Daniel, se você tem como mandar uma notificação para todo mundo depois, como é que funciona. Mas daria sim.
Deixa eu olhar o chat aqui. Bom, se alguém puder olhar, eu só não vou conseguir abrir o chat agora aqui, só estou vendo o Kineway. Daniel, sabe se tem alguma pergunta aqui no chat? Só para, por favor. Tem sim. A pergunta do Valfredo aqui, ele diz assim: existem linguagens ou frameworks que entregam sistemas mais seguros que a média? Qual seriam, qual seriam recomendadas e quais deveriam ser evitadas? Eu acho que todas as linguagens existem vulnerabilidades. Eu acho que a questão é, algumas elas acabam tendo muito mais versões, muito mais updates. Eu gosto das linguagens que elas têm mais updates. Elas acabam tendo correções mais rápidas. Mas acho que a escolha da linguagem depende muito do caso de uso da sua empresa, os desenvolvedores da sua empresa, em qual linguagem eles se sentem confortável, dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo. Você precisa de uma linguagem, porque às vezes uma linguagem ela tem um foco mais em analytics, em cálculo, outra tem mais foco visual. Então, dependendo da linguagem, acho que você tem que se importar mais de fato com a linguagem que vai fazer mais sentido para que você tenha uma velocidade e entrega de valor muito melhor. E, lógico, você tem que acompanhar bem para que você garanta que aquela linguagem ela tenha toda a cobertura de análise de vulnerabilidades possível durante todo o processo. Mas eu não diria que existe uma linguagem com menos ou mais vulnerabilidade, e isso deveria ser alguma prática para tomar decisão. Não, eu acho o contrário. Eu acho que existem as linguagens mais usadas, elas possuem mais ferramentas de cobertura de vulnerabilidade, porque elas são mais conhecidas e mais usadas. Essa é a única maior dica que eu consigo te dar. Então, diante linguagens populares, você está mais coberto, pois você tem mais ferramentas que atacam todos esses tipos de scanners que eu comentei para você. Então, se você se preocupa muito com segurança, eu recomendaria que você utilizasse as linguagens mais conhecidas de mercado e verificasse, por exemplo, os testes de cobertura de vulnerabilidade para cada uma delas, caso você quisesse decidir com base nisso também. Mas seria esse meu pensamento. Boa, mas nenhuma aqui. Não, nenhuma específica. Assim, você pega Java, .NET, Node, acho que até Ruby já tem bastante mercado também, assim. Python, acho que tem bastante coisa também gratuita, tem uma coisa legal para usar. Então, assim, as principais, você pensa as principais, se você tiver... Agora, se pegar uma linguagem muito recente, nova, tudo, a chance de você ter ferramentas que não cubram ali vulnerabilidades nela é grande, né? Então, aí você pode ficar descoberto ali, isso é um risco. Então, isso é o ruim de novas linguagens ali, que você tem que tomar cuidado na questão de segurança. É muito legal você mudar, vou para o hype aqui, vou aprender uma linguagem nova, mas será que essa linguagem ela já tem uma cobertura enterprise de segurança? Você não vai acabar expondo ali seus dados e talvez correr um risco que talvez nem precisava? Então, acho que esse seria o meu pensamento. Legal. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui do William, Diego, e Tá. aí o pessoal que tiver uma outra pergunta a partir dessa, no Zoom tem um botãozinho ali, do lado do botão de chat, entre as legendas, que é Q&A. Aquele botãozinho ali você pode deixar a pergunta ali. Esse o Diego consegue ver na tela dele. Daí ele pode responder por lá direto também. Fechou? A pergunta aqui, Diego, é a seguinte: quais são os requisitos para se tornar um DevSecOps? No caso, ser pelo menos um DevOps pleno? Qual que É, é? Entendi. Qual que é na os requisitos verdade, para uma hoje transição, né? a transição. Hoje, na verdade, DevOps é algo já difícil de você pensar, né? Porque você tem que manjar de infraestrutura, desenvolvimento, e aí tem uma série de ferramentas. Eu acredito que o DevSecOps ele vem no segundo momento depois de você ser DevOps. Dificilmente tem você virar DevSecOps do nada, né? É a mesma transição de você sair de algum ponto desenvolvedor ou de infra para DevOps. A transição ela é extensiva, ela tem que cobrir vários pontos. Eu diria para você focar numa área específica, vou focar primeiro em Continuous Delivery, depois eu vou para Continuous Integration. Então, ou vou estudar um pouco dos dois, mas não vou aprofundar tanto. Mas depois que você entender todo o processo de integração e entrega de código, aí acho que é o momento de você entender, tá bom, agora o que eu preciso ter segurança em quais momentos
porque basicamente a segurança ela entra como um adicional de tudo isso que você já sabe sobre DevOps. Então, é passar uma camada de segurança em cima de tudo que você sabe. Então, você tem que conhecer DevOps ali, como você falou, um pleno ali, talvez. Eu diria isso. Se você se sente confortável em falar que você sabe fazer CI/CD, você está confortável já a começar a aprender SecOps, né? No caso ali, na parte de Sec. Incluir isso na sua pipeline. Fechou aqui, Diego. Beleza. Bom, é isso na parte de PPT. A única coisa que eu tenho para mostrar mais aqui é algumas coisas da Harness. Deixa eu só puxar para cá. Tá bom, beleza. Agora acho que eu consegui. Bom, ponto aqui é importante. Qual que é a problemática de DevSecOps existente hoje? Por que a Harness, do nada, ela está no mercado? Porque a Harness não é uma ferramenta de escaneamento de código. A Harness não tem um scanner que escaneia seu código. A Harness, ela faz o quê? E é isso que eu vou comentar. Qual que é a problemática hoje? Você tem vários scanners que um é melhor que o outro em diferentes pontos. Putz, esse para SA é melhor esse, para Dash é esse, para SAST é esse, acaba sendo vendors diferentes. Qual a problemática que acontece hoje? Muitas ferramentas. O que o time de segurança sofre? Ele tem que consolidar o output de cada uma delas. E como acaba acontecendo isso? Quando a sua aplicação já está em produção, o time de segurança faz varreduras, todos esses testes que eu comentei, depois que já está em produção. Poucas empresas elas fazem antes, né? As bancárias, financeiras, elas se preocupam muito, mas todo o restante acaba sendo posterior à produção. E o que acontece nesse ponto você já está exposto. E o time de segurança ele tem que mandar uma pilha de vulnerabilidades para o time de desenvolvimento. Quem é desenvolvedor sabe que você começa trabalhando num projeto, você entrega o projeto, você vai para outro projeto. Quem assume é o time de sustentação. Para quem vem as vulnerabilidades? O time de sustentação. A sustentação não criou a aplicação. Imagine o time de sustentação ter que entender tudo, o conceito inicial da aplicação para trocar bibliotecas, enfim, atualizar. Isso é uma problemática. Então, isso é um primeiro problema. Se os devs soubessem, desde o primeiro build lá dele, quais são as vulnerabilidades, ele vai corrigir já desde o primeiro momento. Porque ele sabe que em produção ele nem chega, porque vai ter um security gate. Então, isso é um problema hoje, que acaba sendo posterior, porque não tem uma consolidação e é tudo manual, planilha do Excel, e é assim que as pessoas vivem. O que acontece, às vezes, a pessoa tenta usar uma ferramenta única para fazer a maior parte de cobertura e garantir que ela contenha pelo menos um lugar centralizado. E o que acaba não acontecendo. Outra coisa é duplicação de dados, vulnerabilidades iguais em diferentes partes dos scanners, isso também. E priorização. A prioridade de uma vulnerabilidade de uma ferramenta é e outra em outra. Às vezes você não consegue entender qual que é mais crítico que a outra. E a Harness ela vem justamente para resolver esse problema. Primeiro, centralizar todos os scanners, fazer a orquestração toda automatizada dentro de um pipeline de CI/CD ou separadamente só um pipeline de security, especificamente. Ela vai integrar aí hoje mais de 60 scanners, além de permitir que você conecte qualquer outro, né? Tem uma integração customizada que permite que você coloque qualquer tipo de scanner aqui dentro para poder visualizar e ter essa deduplicação, normalização e centralização que eu vou mostrar para vocês. Então, muitas ferramentas, processo massivo de dados, né, que o time tem que atuar, é difícil entender, até o tracking disso, quem está cuidando de qual vulnerabilidade, como não, essa falta de controle, tudo acontece. Então, a Harness, ela traz toda essa integração. Eu também deixei a página aqui aberta aqui da Harness, mostrando um pouquinho das diferentes integrações que nós temos. Em breve, nós teremos aqui, por exemplo, uma versão free, tá? Que vai atender aí o público community, né? Mas nós temos nossa versão Team Enterprise já disponível também. Bom, vamos para Harness. Bom, aqui é um overview ali de um projeto que eu tenho, onde vai mostrar todos os targets, os pipelines, vulnerabilidades dentro de um específico projeto. E pensando um pouquinho naquilo que a gente comentou, do estado da arte, como é que seria legal estar o máximo protegido aqui, por exemplo, no pipeline, eu trouxe, não é um exemplo do pipeline final, aqui é um exemplo de onde você colocaria os tipos de testes, né? Os testes em si, eles podem variar. Eu trouxe alguns exemplos mais para a gente poder entender como é que funcionaria, mas você tem toda a parte de build, que vai fazer toda a parte de SAST, SCA, você vai fazer entrega de software, testes de
funcionais, de qualidade, enfim, tudo tem que fazer, canary deploy, verificação, observabilidade, e depois você vai fazer o teste de penetração, já, por exemplo, no ambiente de qualidade ali, tentar fazer o máximo de dash aqui, de ferramentas de dash possíveis que você tem hoje disponível, certo? Para garantir que você cubra o máximo de tipos de vulnerabilidades que possa existir na sua aplicação. Aqui, por exemplo, no CI, queria mostrar para vocês o seguinte, a Harness possui agora steps nativos, né? Então a gente lançou, faz bem pouco tempo eu não consegui atualizar esse pipe com a versão já nativa, mas se eu adicionar um step, existem vários steps nativos que eu diga, o outro também é nativo, é que ele é específico daquele scanner que você tem. Então tem gratuitos, pagos, já pronto aqui direto, ou nós temos esse security, que vai usar todos os nossos plugins também. A diferença é que esse aqui é um pouco mais genérico, mas é só basicamente um plugin já, então também. E esse aqui ele está totalmente orientado àquele tipo de scanner. A diferença é essa. Então, por exemplo, se eu abrir o checkmarks aqui, o checkmarks eu vou olhar aqui que ele vai ter alguns campos que eu tenho que definir para o checkmarks, que talvez seja um outro para o WASP. Então a diferença vai ter aqui no settings, que vai me pedir alguns parâmetros. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é preencher esses parâmetros. Vou rodar um teste WASP, beleza? Então você vai passar alguns parâmetros, alguns vão ser variáveis, outros vão ser de secrets, mas a ideia é que a configuração seja simples, você não tem que desenvolver nenhum script para fazer escaneamento aqui de aplicação, né? Vou usar um Fortify, eu vou ter aqui toda a minha configuração para o meu Fortify, certo? E, por exemplo, o mais específico, ele é um pouco mais específico, ele tem todos os dados referente a esse aqui. Então, você vai ter lá o tipo de Docker, JFrog Artifactor, WSSR, é um Docker V2, é um local image. Então, você vai conseguir ter um pouco mais específico quando você utilizar um step nativo daquele scanner em si. Né? Então, aqui eu vou usar, por exemplo, faço meus testes unitários, meu build, rodo aqui, por exemplo, ferramenta de SAST, ou SCA também, né? Aqui no caso aqui tem SCA como WASP, temos SAST como Checkmarks, Make, Breakman, White Source, Fortify, Bandit, Secret Security, para ver se tem segredos expostos no seu código-fonte. Faço o build da imagem localmente, porque antes de enviar a imagem para o meu repositório que minha aplicação vai fazer deploy, talvez eu queira fazer um scanner dessa imagem, usando, por exemplo, 2 gratuitos aqui, que é o Aquatriv e o Docker Trust, né, para validar se eu tenho alguma vulnerabilidade na minha imagem, e depois sim, por exemplo, mandar para um SR minha imagem no artefato. Depois aqui eu vou ter a minha fase de deploy, então eu faço um canary deploy, faço uma verificação, conecto no meu Prometheus, no meu Elastic, faço o teste de estresse em paralelo, rodo um K6 aqui, por exemplo, open source, rodo um teste de integração, validei, deu tudo certo, eu deleto o canary, faço um rolling deployment e sigo a vida aqui. Beleza. Depois que eu fiz o deployment em qualidade, eu vou lá e rodo o teste, de, por exemplo, de network scan e, por exemplo, um ZAP aqui, uma penetração na API, para identificar vulnerabilidades na sua API especificamente. Entre outros que você pode utilizar também. E, bom, alguma pergunta aqui no pipeline? E tudo isso aqui, tá, pessoal? Você tem aqui o YAML para acessar também. Eu só não vou navegar muito, porque eu acho que tem algum secret meu aqui, em específico, nos conectores. Deixa eu olhar o Kineway. Tem alguma bibliografia para indicar quem deseja aprender sobre DevSecOps? Eu acredito que hoje já tem bastante livros, assim, não tenho nenhum específico para indicar. Eu acho que tem muitos canais bons aí também, pessoal falando sobre o assunto. Acho que eu gosto muito mais, eu sigo algumas pessoas lá fora também, gosto de pegar a galera que está bem vanguarda ali, testando coisas novas, trazendo melhores práticas, até para incorporar isso como parte do meu dia a dia também. Então, acredito que vídeos possam ajudar bastante para que você conscientize sua mente mesmo em si. Eu gosto bastante dessa didática, mas acredito tem bastante livros e até cursos assim hoje já disponível para falar especificamente nessa parte de SecOps, tá? Eu acho que para quem é do mundo DevOps, não precisa ir tão a fundo e eu acho que deveria entender um pouco mais dos tipos de testes existentes focado na área de DevOps. Então, acho que tem livros específicos ali, cursos focados em DevSecOps, que justamente vai trazer técnicas, né, e abordagem de seguranças dentro da entrega de software. Senão você vai estender demais para o detalhamento de segurança, e aí seria mais para quem é do mundo de segurança.
né? Porque o mundo de segurança vai estar certamente envolvido, mas o cara que faz DevSecOps, ele tem que ter a conscientização do que precisa. O cara de segurança, ele vai ter a profundidade das vulnerabilidades e proteções, enfim, entre os pontos. E o desenvolvedor é responsável em corrigir as vulnerabilidades no código, sabe? Seria mais ou menos essa a minha dica. Esses ataques aqui são ferramentas que você vai usar, seja ela uma open source, como Nikito, WASP-Zap, ou ferramentas pagas, para que esses containers, esses testes, eles façam ataque dentro da sua infraestrutura, na sua aplicação, para tentar achar vulnerabilidades. E cada uma dessas ferramentas ela tem várias técnicas. Então vai depender da ferramenta que você usa. A Harness ela vai apenas orquestrar todo esse mundo, deduplicar, normalizar e centralizar. Trazer shift left para o desenvolvedor desde o início. Tá? Então, os ataques são feitos através de ferramentas, tá? Seria isso. E aí eu vou trazer um caso de uso aqui. Então, vamos lá. Esse pipeline aqui colou CI, fez deploy em dev, habilitou feature flags, foi para qualidade, foi em produção, falhou aqui porque teve um problema na verificação do canary, fez rollback, mostrou os logs. E como é que está essa vulnerabilidade? Nesse caso, de propósito, eu tenho uma série de vulnerabilidades nessa aplicação e eu ignoro, eu marco como sucesso todos os testes aqui. Mas se eu clicar aqui em Security Test, eu vou ver a quantidade de vulnerabilidades. Eu tenho uma crítica, 4 highs, 43 mediums e 26 lows. Fora que eu tenho mais 18 infos ali. O que significa isso? Então, se eu clicar na Critical, eu posso criar um ticket no Gira, eu posso falar que é uma exceção. Aqui a Harness vai trazer o título para você dessa, qual que é a normalização da criticidade dessa vulnerabilidade. O Harness AIDA, como eu te comentei, ele vai trazer com base na ocorrência do seu código aqui, do que ele encontrou da vulnerabilidade. Dicas, aqui no caso para você, o que você tem que fazer, vou até mostrar depois um caso de uso aqui. Ele vai trazer o tipo de vulnerabilidade, se tiver CVE atrelado, CWE, ele vai trazer aqui também qual que é o produto que encontrou, o projeto, tipo de scan, as ocorrências que ele encontrou no seu código, para que você consiga fazer. Você consegue até expandir com a recomendação da Harness, aqui do AIDA, que ele vai trazer o Generative AI aqui para te ajudar a entender o que está ocorrendo. Entre outros aqui. Só vou abrir um RAI aqui. O RAI aqui ele foi ignorado pelo Connor. O Connor aqui falou que é uma exceção. Eu posso aprovar ou rejeitar ou cancelar esse requerimento, esse pedido que ele fez aqui na pipeline, nessa vulnerabilidade especificamente. Aqui, ó, tá vendo? Se a gente olhar, ele vai dar um overview, o problema que foi identificado, a vulnerabilidade, onde afeta, e até os CVEs e os CWEs que identificam essa vulnerabilidade. Tá? E aqui no AIDA, que ele já traz aqui também a remediação que a Harness recomenda, né? Então, identificar a versão do Based on Package, usar a aplicação, checar pela versão afetada da vulnerabilidade, então ele vai trazer recomendações aqui para o seu dev atuar. Se eu clicar em um novo e ele não tiver feito análise ainda, deixa eu ver se esse aqui já fez. Ele vai analisar agora. Então, o Harness AIDA está analisando, ele vai identificar essas ocorrências aqui, ó, tá vendo? O que nós identificamos de vulnerabilidade e trazer uma sugestão, né? Então, pelo menos um ponto de partida para o desenvolvedor saber o que ele precisa fazer, o que essa vulnerabilidade impacta e quais são os próximos passos, tá? Então, aqui eu vou ter a referência do CVS, se eu quiser entender mais sobre essa vulnerabilidade. Aqui ele está falando já o step de remediação, que é faça atualização da biblioteca 5.4 para 5.4 XPTO. Aqui no caso ele deu um erro, mas ele já vai analisar e ele vai trazer, assim como essa daqui, ele vai trazer a remediação. Se você quiser regenerar, você vai editar o input, você pode falar o que você quer detectar, você pode falar o que você quer, a linguagem que ele quer reanalise, então tem algumas preferências do AIDA que você pode gerar para ele gerar uma outra recomendação aqui para você também. Então aqui ele já vai trazer normalizado, o dev ele vai conseguir saber os tickets que estão atrelados, cada uma das vulnerabilidades, se já está atuando ou não. Então isso vai ser uma forma de você trazer. O que isso traz depois para o time lá que vai cuidar do... Opa, deixa eu abrir aqui, Security. Que vai cuidar do DevSecOps. Imagina que eles querem ter uma visibilidade justamente de onde está a minha vulnerabilidade, como que eu encontro. Imagina que teve aquele problema do Log4j, né?
todo mundo desesperado, precisa atualizar o mais rápido possível, porque está todo mundo exposto. Então, aqui é o painel central do time de DevSecOps, que ele vai saber todos os issues, todos os números de targets afetados, número de targets across, descobertos com base em problemas, né? Toda a distribuição de severidades, o ASP top 10 ali, por exemplo, do lado direito para você saber, injeção, broken access control, né? Criptografia com falha, designs inseguros, todas essas vulnerabilidades. E aqui, pensando em cada uma das ferramentas, né? Então, o Aquatrivial que mais identificou vulnerabilidade, aqui o ASP-ZAP, aqui, aliás, o ASP, aqui é o X-Ray, Sneak, enfim, entre diferentes ferramentas aqui que a gente vai utilizar. O que é legal aqui? Eu vou trazer todos os issues, todos os leading issues, e o que eu consigo fazer de validação? Imagina, desculpa, pessoal. Você pode colocar, por exemplo, eu quero olhar isso no projeto Banking Demo, eu quero olhar isso no projeto GitFlow, eu quero olhar isso no projeto do Conor, do Platform Demo. Então, você consegue filtrar os projetos para saber a vulnerabilidade, ou até mesmo colocar aqui, por exemplo, a vulnerabilidade em si. Então, você pode selecionar o CVE lá, por exemplo, do Log4j e falar, me traz quais projetos tem esse CVE. Por exemplo, tem essa vulnerabilidade. E no caso aqui, ele vai me trazer, hoje, deixa eu olhar aqui, só uma que foi dois issues encontrados no vulnerabilidades. E aqui eu vou identificar o projeto. Então, foi no CI/CD demo. Aqui são todas as vulnerabilidades encontradas, os open issues. Então, eu consigo já identificar onde que está o meu problema, em qual pipeline e tudo mais. Então, a ideia aqui que seja um painel, imagine quais aplicações eu preciso atacar para resolver um problema de vulnerabilidade que sim, minha companhia está em risco. E aqui eu vou fazer o filtro justamente aqui. Eu posso identificar por vulnerabilidade, por criticidade, me traz todos os projetos que têm vulnerabilidades critical, né, por exemplo. E eu vou conseguir trazer essa consolidação aqui numa única só tela. Então, pensando, tenho centralização, eu tenho Shift Left, o Dev, desde o momento aqui do CI, já consegue identificar as vulnerabilidades. Desculpa, pessoal. Então, Shift Left das vulnerabilidades para o desenvolvedor desde o início. Você tem a orquestração e automação toda inclusa. Você consegue ter vários scanners, usar vários gratuitos dentro da Harness para que você consiga fazer essa automação. Além de você também ter o Harness AIDA ali para trazer sugestões com Generative AI, já direto nativamente na plataforma. E com isso, concluímos aqui hoje. Então, foi uma experiência um pouco menos hands-on, mas eu acho que é um assunto que é muito melhor ser falado em questão de melhores práticas. Segurança é muito isso, né? Sendo que muitas das invasões, às vezes, são falando, né? É a forma como você convence as pessoas em como agir. Então, cultura é muito importante. A ideia hoje foi trazer um pouco de conceito e como o K-Harness pode ajudar para que você que queira executar esses testes, você não tem que conhecer de tudo. Então, com menos conhecimento, você consegue ter mais segurança com Harness hoje, pelos conectores nativos, pelos plugins já nativos que facilitam essa integração com diferentes ferramentas. E aí você deixa o time de segurança, o time de desenvolvimento, resolver o ponto deles, né? A vulnerabilidade de ponto de segurança que precisa cobrir e a vulnerabilidade do código que o desenvolvedor precisa atuar. Espero que tenham gostado, pessoal. Foi uma sessão diferente. A ideia é trazer depois, eu quero ver com vocês o que vocês querem para a próxima. Eu pensei entrega de software de iOS, aplicações iOS, pensei Chaos Engineering ou Cloud Cost Management, né, gerenciamento de custos na nuvem. E aí depois se puder fazer aquele enquete, que eu acho bem legal, a gente deixa o pessoal, igual aquele programa na TV que tinha, né, você decide. Então eu deixo aí, eu trago conteúdo para vocês mês que vem. É isso aí, Daniel. Me fala de novo as opções que eu vou anotar aqui e eu vou lançar uma enquete. Espera aí. Tá. Gerenciamento de custos na nuvem. Ok. Chaos Engineer, né? Chaos Engineering, entrega de software, entrega de aplicativos iOS, entrega de software para aplicativos iOS. Que aí eu vou falar um pouco ali do Fastlane junto com Harness. É legal, isso eu gosto. Fiz um lab bem legal. A ideia é ir até o test flight, tá?
para mostrar ali toda a integração de harness Fastlane com o próprio maquinário da harness ali, por exemplo, de máquinas macOS. Acho que é uma parte legal. Mas vou deixar o pessoal decidir o que eles querem ver na próxima sessão e a gente foca nisso. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Porra, já anotei aqui. A sigla é SDLC, né? Eu não estou falando errado, né? Software Development Life Lifecycle. Cycle, isso mesmo. Já está aqui. Deixa eu pegar aqui onde eu vou aqui. Pull. Ok. E o AIDA não vai entrar nessa resposta aqui? Não vai ser uma opção? Hã? Pode colocar, vamos colocar o harness AIDA, pode ser. É porque Vamos... acho que a É que galera ainda não sabe, não está familiarizado com o que é o harness AIDA, né? Fica difícil até de saber por que querer ele. Você quer Exato. falar, ô Diego, um Eu posso até pouquinho do AIDA? comentar. O Harness AIDA é uma feature nova, totalmente gratuita para os clientes Harness. O roadmap está bem extensivo, né? Então, se a gente abrir a página aqui, deixa eu até compartilhar aqui, me dá 2 minutinhos, eu consigo mostrar aqui, um segundinho. Deixa eu clicar aqui. Eu acho que é legal porque é uma feature gratuita para todos os clientes que já possuem algum dos nossos módulos aqui, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Beleza. Então, qual que é? É um assistente de desenvolvimento. Então, um assistente de desenvolvimento aqui focado justamente em ajudar você a entender o que está acontecendo em todo o processo. CI, CD, Cloud Cost, o pensamento do AIDA é ter um Generative AI. Então, a primeira coisa que é Enterprise Ready, Privacy First. Então, como que a Harness oculta a sua informação sensível, justamente para garantir que a gente não vai expor nenhum dado que a gente não possa expor durante o que a gente utiliza aqui na parte de Generative AI. Tem toda a parte de legal disponível, do que a Harness usa, como que ela trabalha com seus dados, para que você fique tranquilo. Então, aqui a ideia é trazer AI em toda a entrega de software, né? Então, automatizar workflows através da AI. Então, vamos lá. Então, no build, eu vou reduzir time para analisar as falhas, né? Melhorar a parte de questão de desenvolvimento com base nos erros e dar um boost aqui na produtividade do desenvolvedor. A parte de explicar e resolver, né, vulnerabilidades, né? Então, ele trazer remediações, ideias, já o passo a passo para você. A gente pode depois comentar no outro ponto. Auto-Generate Cloud Asset Policy. Então, assim, aqui no caso vai ser bem legal. Então, ele vai gerar políticas para gerenciamento de custo, focado aqui, por exemplo, com Generative AI. Então, você vai perguntar o que você quer ter e justamente ela já vai gerar políticas para você automaticamente. E para vocês terem uma ideia, então, a gente quer ter AIDA na parte de desenvolvimento de código, no building teste, na parte de segurança, no deployment, na reliability e também na otimização. Então, isso aqui hoje é o roadmap aqui, onde a Harness já está, o que está vindo e qual que é o roadmap ali que está em cinza, ali um pouco mais escuro, que é o que a Harness está pensando ali em ter. Como, por exemplo, ali um dos clientes meus comentaram que Detect Cost Chains é uma das principais features que eles estão aguardando do AIDA aí. Ótimo. O pessoal já começou a responder aqui, viu, Diego? Já estou vendo, já Já gerenciamento de começou a custo está em responder, ó. alta. Eu vou dar uma prévia aí de como que tá. Gerenciamento de custos está, sim, em primeiro lugar, está disputando, na verdade, aqui com Chaos Engineering. Eu não sei se vocês conseguem ver o resultado aí, deixa eu ver. Eu consigo. Ah, você consegue, né? Eu Ah, o pessoal consigo. ainda não. Já eu vou compartilhar para todo Ó, mundo. temos 145 respostas de 426. O pessoal respondeu, dá uma boa briga aí. É, isso Dá para aí. mudar o jogo. Enquanto vocês respondem, eu já vou também compartilhar a minha tela, que daí agora a gente vai validar o conhecimento aí da galera, né? E hoje é conhecimento mesmo, hein? Eu trouxe umas perguntas ali fundamentais ali do DevSecOps. Foi mesmo, foi mesmo. Eu já vou compartilhar minha tela. O Diego, como sempre trazendo conteúdo atualizado, novo, é um cara que está sempre acompanhando aí o que tem na vanguarda e os lançamentos, né, no mundo de tecnologia e DevOps. E o Diego, assim como todas as pessoas que vêm aqui, eles
dão muito do teu tempo, da atenção deles para construir todo esse material e trazer para vocês, né? Então, Diegão, a reação da galera aí no chat, quando você terminou a apresentação ali, foi nítida, né? Vários aplausos, vários coraçõezinhos, vários balõezinhos ali de festa, né? Então, parabéns, cara, sensacional. Obrigado de novo, mano. Que isso, eu que agradeço, assim, é bem legal. Acho que conhecimento, se você não compartilha, ele é egoísta, né? Então acho que a gente tem que compartilhar mesmo e todo mundo se acaba se beneficiando, assim como nós mesmos, né? Nós não aprendemos sozinho tudo, né? Também a gente escuta outros para ter outras opiniões, outros pontos de vistas, até mesmo para validar uma opinião sua também. Então, fico feliz de poder trazer uma perspectiva diferente aqui para o pessoal e colaborar, né? Compartilhar conhecimento para quem não tem um conhecimento em si também. Obrigado pelo espaço. Valeu, cara. Pô, valeu a você, valeu a Harness por ceder do seu tempo, né? Muito bom. Galera, o Kahoot tá aí. A pergunta que eu sempre faço é: pegou pesado nas perguntas aí, ô Diego? Vai ter alguma que vai passar o rodo? Não vai. Se o pessoal prestou atenção em cada uma dos scanners que eu mencionei, tá todo mundo tranquilo. Beleza, vamos ver aqui então, ó. Bora, galera. Ainda vou dar mais um minuto aí para vocês. Kahoot, o PIN tá no chat. 827-1402. 827-1402. O link tá na tela. Tá acabando um minuto. Bora? Antes de eu dar play no Kahoot, vou compartilhar o pool, porque daí eu tiro esse pop-up da tela de vocês. Finalizei o pool aqui. Vou compartilhar os resultados. Então, com 41% dos votos, a gente tem aí gerenciamento de custos. Aí depois vem o caos, né? Chaos Engineering. Aí o Life Cycle para iOS. E em terceiro lugar ali nós temos a inteligência artificial dentro desse ambiente da Harness. Tem tema aí ainda, né? Tem tema. Bastante, né? Isso aí, são 4, poderia ter mais 10 aí. Verdade. Tem tema, tem tema. Não acaba mais, né? E, cara, a Harness tá para lançar vários outros módulos ainda, então, assim, vai ter muito mais tema aí, já te adianto. Boa. Bora pro Kahoot. Começando o Kahoot do DevSecOps. Primeira pergunta, para que serve o SAST? A primeira foi fácil, hein? Vamos ver se a galera... Para que serve SAST? É isso aí, ó. A galera respondeu bem. Analisar o código-fonte em busca de possíveis falhas de segurança. Muito bom. Fantástico. Vamos ver. Olha, Fuzzy Koala ali, mais um pouquinho, teria respondido na velocidade da luz, né? Quase bate 1000 ali, né? Caraca, realmente faltou muito pouco. Não é? O cara foi o tempo do clique, eu acho. É o tempo do clique, foi só isso. Vamos para a segunda pergunta. Para que serve o SCA? Eu tô trazendo 6 perguntas agora. Você falou que pode, eu tô trazendo mais. Fica mais emocionante. Eu não estou mais olhando as perguntas, porque eu não quero saber da resposta, né? Então, eu não olho mais. Para que serve o SCA?
Tá aí, ó, identificar e gerenciar vulnerabilidades de bibliotecas de terceiros. A CA não é para analisar o código, nem fazer teste dinâmico, é para ver as bibliotecas que seu código utiliza de outros, de terceiros. Né? Então, você usa uma biblioteca XPTO, que está numa versão XPTO, que é um outro cara que desenvolve em outro repositório. São esses tipos de bibliotecas que serão escaneados aí. Boa. Vamos ver. Meu, deu uma rodada bonita, bonita. Né? Rasteira. Normal, é de se esperar. Vamos para a terceira pergunta. Para que serve o Dast? Eu acho que o pessoal pensou que ia colocar a tradução, né? É... Aí ia ficar mamão com açúcar, né? Aí ia ficar muito fácil. Aí, ó, a maioria acertou. Ó. Testar a Aí, ó, segurança muito de bom. aplicativo em tempo de execução. É isso aí. O SASH e o Bom, DASH é o mais comum, né? O SCA, ele é um pouco mais específico ali, já não é todo mundo que utiliza. Você vê assim, na implementação das empresas, SASH e DASH é algo já mais usado. tivemos Apesar uma de pensar, virada né? aí, hein, Diego? Olha só. O Nossa, hein? Amazon Panther subiu e caiu primeiro. Essa é o Mountain Crab. É, o pessoal tá bem, é 2.700, o pessoal tá com 300 aí de diferença aí do máximo possível. Quarta pergunta. Para que serve o Container Security? Exato, esse aqui eu trouxe específico aí. Talvez essa aqui seja um pouco... mas acho que tá fácil essa, né? Se ler, acho que tá fácil. Aí, ó, verificar a segurança das imagens de container antes da sua implantação. Boa. O Amazon Panther resolveu ficar da terceira para a quarta pergunta. Temos mais duas. Quinta pergunta. Por que é importante ter segurança na esteira de software delivery? Fico esperando eu terminar a pergunta, não, viu? Porque eu termino a pergunta, o negócio já começou. Na última eu costumo até ficar quieto, que eu vai atrapalhar. A última é muito fácil. Boa, boa. Para A garantir. última eu vou ficar bravo se alguém errar. Vamos ver como é que foi? Vamos ver. Ih, cara, virou. Pô, o cara que estava em primeiro ali caiu, caiu. Dá tempo ainda, vamos ver, quem sabe. Agora é Velho Oeste agora. Agora é a última. Rápido no clique ali. É a definitiva. Sexta pergunta. Essa foi rápido, foi fácil. Aí, ó, qual ferramenta não apenas orquestra, mas centraliza, deduplica, normaliza scanners de diferentes fabricantes? É isso aí. Harness. Muito Isso aí. bem. Vamos ver como é que ficou? Terceiro lugar, o pódio. Darren Sable. Olha, ele não tava, hein? Esse subiu. Ó, o Milton aí, ó, ganhou. Aê. O Mountain Crab ganhou. E o Genius Panda. Aí, Manteve a ó. diferença. Parabéns. Parabéns à galera aí que ficou no pódio, todo mundo que participou também. Aí, ó, o Lucas. Boa, muito bem. Animal, parabéns. Obrigado demais, cara. Valeu mesmo. Você é um cara muito querido, muito bem-vindo sempre. Você sabe disso, né? Então, as portas estão sempre abertas. Obrigado aí de novo, Daniel. Sempre um prazer estar aqui. Eu preparo aqui, acho legal trazer um conteúdo. Então, dou até uma estudada, atualizo um pouco meu conhecimento também. É sempre bom estar aqui todo mês com vocês ali. Então, nos vemos na próxima. Vamos falar sobre gerenciamento de custo na nuvem. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Nos vemos na próxima edição. Até Grande mais, pessoal. abraço, Diego. Obrigadão, Abraço. cara. Tchau, Valeu. tchau. É isso.